Isso que é o bravo. Então, pequenos salmistas, vamos dar uma olhada. Primeiro versículo. André, como é que você traduziu o seu primeiro? Justo o primeiro. O primeiro foi: Como é que você traduziu? Davi foge com seu filho Absalão. Com seu filho? Bom. Ou de seu filho. E o cum está fazendo o quê? É por isso, eu fiquei nessa dúvida, porque o cum, uma das acepções, é em companhia dele. Isso, é a preposição com, né? Que regeria um ablativo que, claro, poderia estar distanciado, afastado. Né? Mas daí a gente tem outra preposição ali, Que é o a. Bem na frente do filho sul. As duas regem ablativo. Daí é uma questão de, poxa, será que o cum está ali como preposição fazendo este papel? Ou será que é o a que está ali fazendo este papel? Né? Ou seja, regendo essa expressão filho sul. Então, dada a proximidade ali, deve ser o a. E outra, a gente sabe que, como você falou, o cum tem essa acepção, ele tem outros usos, não só preposicionais, ele pode ser uma conjunção, como a gente já viu, por exemplo, a conjunção causal. Né? Caso em que ele vai pedir verbo no subjuntivo. O verbo está no subjuntivo ali? Não. Né? O verbo é fugio. Né? Fugio, fugi. Né? De fugir mesmo. Né? Então, se o verbo não está no subjuntivo, o cum, que a gente já pode dizer que descartou o uso preposicional para ele, também ele não está operando ali como uma conjunção causal. Né? Porque a estrutura não é a de oração subordinada causal. Então, quer dizer, deve ter algum outro uso para o dito cujo. Eu acho que é uma dica, posso? Desses salmos aqui, antes que o Davi comece a falar com Deus, tem a cena de abertura do salmo. Isso. Então é Davi quando fugia do seu filho Absalão, que é quase um título. Exatamente, exatamente. É uma espécie de contextualização. Né? É quase um título, exatamente. A cena de abertura antes dele falar com Deus. Isso. Como se fosse o coro, né? Já anunciando ali o que vai acontecer. Ou, pelo menos, em que situação ela... Isso. Em que situação o cenário, em que situação foi composto, ou do que se trata. Né? Pode ser então, Davi fugindo do seu filho, não quando fugia. Isso. Porque... Oi? Enquanto fugia. Quando... Isso. Então ali, ele vai, o cum, ele tem esse uso também temporal. Tá? Então, no caso ali, seria um advérbio. Então, seria Salmo, Davi, quando fugiu, literalmente, de seu filho Absalão. Tá? De seu filho. Isso, preposição ab. Né? Tá? Então, claro, o verbo está ali num tempo que não permite... a conjugação ali, a gente, puxa, está no presente ou está no pretérito perfeito? Já que é um verbo de quarta conjugação. Né? Então, pode ser fugit presente e fugit pretérito perfeito. Bom, está se reportando a um fato passado, então é um passado. Né? Agora, você veja que as duas opções de tradução ali, elas colocaram o verbo no imperfeito. Pode? Acho que pode, né? Foi publicado e tal. Né? Então, como se tivesse não acontecendo. Isso, exatamente. Né? No momento em que fugia, né? Na ocasião em que fugia, não precisa ser nem no momento, o sujeito está correndo e compondo, só não, né? Não é isso. Acontece que daí também ele fugia, né? Essa ação teve um transcurso, mas ele fugiu uma vez só. Vamos dizer, foi uma fuga. Então, por isso daí acaba você podendo converter, fazer essa conversão de tempos. Né? Mas então esse uso do cum é bom a gente ter em mente. Tá? Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me? E aí? Ó Senhor, vocativo. Tá? Esse quid está funcionando como pronome interrogativo mesmo? Ou um como, né? Ou um dos usos que a gente viu para ele é o do porquê, né? Multiplicati sunt, o que será que significa?
É multiplicar, né? Lembra o verbo plico, né? Que é dobrar, né? E explicar, por exemplo, dobrar para fora, desdobrar, né? Então, multiplico é dobrar em muitas partes, vamos dizer assim. Então, e aí voz passiva, né? Porque foram multiplicados, ou porque multiplicaram-se. Porque se multiplicam, daí você pode botar no presente, né? Esse qui, pronome relativo, vejam que necessariamente traduzido no plural, né? Os que, né? Tribulam-me, né? O verbo tribular talvez não seja a escolha mais adequada, talvez não tenha sido a escolha que vocês fizeram. Isso, perturbam, perseguem, né? Então vejam, por exemplo, na edição da Maria: Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. Ele transformou numa exclamação, inclusive. Na versão do Padre Pereira: Senhor, por que são em tão grande número os que me perseguem? Então esse tribulant aí pelo que não persegui. Ok? Porque daí, é claro, ele estava fugindo de Absalão e da tropa que Absalão reuniu em torno de si, que estavam lá, Absalão perseguindo seu próprio pai. Né, perturbando, claro, o sujeito. Multi insurgunt adversum me. Isso, muitos se insurgem contra mim. Né? Ou se erguem, se levantam. Né? É uma turba que se dirige contra mim, a versão da Ave Maria. E na do Padre Pereira não tem. Não tem esse trecho, provavelmente que não estava está na nova vulgata, mas não na vulgata. Tá? Terceiro, multidicunt anima mea. Muitos dizem a minha alma. Então, dativo ali. Non est salus ipsi in Deo. Então, não há salus. Salus não é salus salutis, não é saúde, é salvação. Ipsi, dativo, para o próprio, para o mesmo, e daí pronome demonstrativo pode funcionar como pronome pessoal do terceiro, né? Para ele. Então, muitos dizem a minha alma, não há salvação para ele, né, em Deus. O Padre Pereira em seu Deus, ele bota um possessivo. Né? A outra também. Tu autem domine, protector meus es, gloria mea, et exaltans caput meum. E aí? Contudo, tu, Senhor, é meu protetor, minha glória e a exaltação da minha cabeça. Isso. Esse exaltans aí é que às vezes fica chato de traduzir, né? Porque é um particípio presente. Então talvez seja adequado manter a forma de particípio presente em português construindo uma locução. Né? Então, contudo, tu, ó Senhor, és o meu protetor, a minha glória e o que exalta, né, a minha cabeça. Né? Esse caput capitis, né, cabeça. Em que caso está declinado isso aí? Acusativo, então neutro, da terceira declinação. Né? E o que exalta a minha cabeça, pode sustenta, vamos ver como é que estão as traduções ali. Vós me levantais a cabeça, numa, e o que exaltas a minha cabeça, na outra. Voce mea ad Dominum clamavi, et exaudivit me de monte santo suo. A minha voz clamou ao Senhor. Opa! Pode até ser, mas estejam conscientes que vocês deram uma adaptada daí. Tá? Porque clamavi não é clamavit, não é terceira pessoa do singular, é primeira. Então, eu clamei ao Senhor, voce mea. Esse voce mea, em que caso está declinado? Ablativo. Então, ablativo de meio, pela minha voz, com a minha voz. Né? A minha voz clama. Isso.
Claro, você pode dizer, a minha voz clamou ao Senhor. Desde que você esteja consciente de que, né, você deu uma alteradinha. Aí agora sim, et exaudivit, né, e ouviu, né, ouviu-me de seu santo monte. Okay? Aí, ego obdormivi et soporatus sum, exsurrexi quia dominus suscepit me. Eu adormeci, né? Eu dormi, né? E aí, soporatus sum, bom, veja que o verbo ele não é depoente, é um verbo de voz ativa, soporo, né? É um verbo japonês, soporo, né? Soporo, soporato, soporave, né? Soporare, que quer dizer dormir também, no fim das contas, né? Então você pode botar, eu dormi e adormeci, vai ficar horrível, né? Pode fingir que não tem esses dois verbos ali, ou você criar alguma outra acepção, criar alguma outra tradução baseada em alguma acepção diferente dessa que o dicionário traga, né? Tem algumas bem originais e interessantes ali. Isso. Você pensa no soporífero, né? Então, o que é o soporífero? É a substância que deixa você tonto, zonzo, entorpecido, né? Sonado, né? Então você pode apelar para alguma dessas traduções. A do Padre Pereira eu acho bastante interessante, né? Eu dormi e estive sepultado no sono. Olha que coisa dramática, né? Que expressão dramática, né? A outra, eu que me tinha deitado e adormecido, vai também, né? E aí vocês percebem o seguinte, isso é interessante. O Salmo, como a Lu disse, ele tem uma espécie de título, né? Tem uma espécie de contextualização na primeira linha, nem sempre, mas e às vezes não é nada, é só Salmo de Davi para o cantor do coro. Isso, uma referência. Aí você percebe que nesse caso, a versão do Padre Pereira, eu até coloquei ali na tradução, ele reporta o livro, a passagem da Bíblia que está essa história, né? 2 Reis 15, 14. Então, vejam, ele está falando, né, do que aconteceu quando ele foi perseguido pelos seus inimigos, no caso, né, encabeçado pelo próprio filho. Né? Mas você percebe que esse salmo ele tem uma outra camada de significado, né? Ele pode estar falando, por exemplo, usando esse episódio da perseguição, né, que ele sofreu do seu filho e de Caterva, né, para compor uma alegoria, os inimigos da alma, aquela coisa toda. E aí esse adormecimento, esse entorpecimento não é literal somente, né? Okay? Por isso que esse sepultado no sono cai tão bem, também por essa razão, vamos dizer assim. Ao menos assim me parece. Então, aonde que a gente estava? Mesmo soporato sum, né? Então eu adormeci e estive sepultado no sono. Exsurrexi. Despertei, levantei. É importante. O verbo também na primeira pessoa. Tá? Exurgo. Né? É o verbo surgir para fora, não levantar. Né? Daí você pode, nesse sentido também, despertar. Eu saí para fora daquele estado de sepultamento do sono. Né? Então, despertei. Quia dominus suscepit me. Porque o Senhor me amparou. O Senhor me sustentou. É o sus, prefixo de baixo, por baixo de, e o capio, agarrar. Né? Isso, exatamente. A mão que te sustentou. Né? Interessante. E esse verbo no pretérito perfeito também. Né? Então, suscipio é o verbo no presente, suscepit, né? No pretérito. Non timebo milia populi circundantis me. Não temerei, aí literalmente, né, o milhar de povo que me circunda, né? Ou que me cerca, isso, né? O verbo é um verbo no particípio presente, é importante perceber isso, circundans dantis, né? E o circum é um prefixo, né? Porque o significado é óbvio, né?
Então, cercar vai, circundar vai, né? Então, não temerei, né? Aí você tem que ver o que você vai fazer, que seguir a própria, a multidão, né? A multidão, é uma boa. O povaréu, por exemplo. Vamos ver o que o padre Pereira fez. Não temerei aqueles milhares de povo que me cercam. Olha só. Né? E a outra versão, nada temo diante desta multidão de povo que de todos os lados se dirige contra mim. Tá? Circundar, né? Cercar, dirigir-se de todos os lados. Tá. Exurge Domine, salvum me fac, Deus meus. Né? Então, levanta, ó Senhor, salva-me. Né? Isso, me faz salvo. E o fac, aquele imperativo, né, especial. Tá? Quoniam tu percussiste in maxillam, ou maxillam, omnes adversantes mii. Quoniam, lembram, né? Por quê? Tu percussiste. Percussiste lembra percussão, lembra? E o que quer dizer? Vocês acharam o verbo no dicionário? Percutio, entende? Percutio. Né? Significa ferir. Né? Então o instrumento de percussão é aquele que se presta para você ficar ferindo ele, você ficar dando porrada nele, né? Batendo nele. É usado na medicina também, né? Tipo, isso, exatamente. Daí, o termo médico, a concussão. Né? O sujeito bateu a cabeça, teve uma concussão. Né? É daí, é uma ferida. Né? Então, porque tu feriste, maxillam, como é que vocês traduziram? No maxilar. Né? E aí, metonimicamente, pode ser a face, o rosto. Né? Eu acho que tem uma das traduções que usa esse recurso. Né? No rosto, no maxilar, né? Todos os meus adversários, ou como é um participo presente, né? Dos que se voltam contra, né? Todos os que se voltam contra mim. Mas dá para entender. E daí, dentes peccatorum contriviste. Isso, quebraste os dentes dos pecadores. Olha que maravilha! É isso mesmo. É um direto de direita divino. Que coisa! E aí, claro, maxilar e dentes não é provavelmente uma repetição de palavras, mas se você usou. Até um ferida fácil pode quebrar os dentes. Exato. Isso pode ser uma. Não precisa ser duas ações, mas uma ser consequência da outra. Né? Você bateu nele e quebrou-lhe os dentes. Pode ser duas coisas. Eu bati no sujeito e ainda quebrei os dentes dele. Né? Mas sem bater, arrancando, com alicate, qualquer coisa assim. Esse contriviste, vocês acharam o verbo? É o contero. Contero, contrive, contritum. É o supino. Tá? Esse é o verbo tero, né, dá o nosso triturar daí. Tá? Então ele triturou os dentes dos pecadores. Né? Tem uma Ave Maria lá, a edição da Ave Maria. Feris no rosto todos os que me perseguem, quebrais os dentes dos pecadores. Né? E o padre Pereira, porque tu tens ferido a todos os que me perseguem sem causa, quebraste os dentes dos pecadores. E o último, Domini est salus, et super populum tuum benedictio tua. Então, Domini est salus. Do Senhor é a salvação. Né? E sobre o povo teu, o teu povo, né, a tua bênção. Sem verbo. Está a tua bênção. Acho que em português o padre Pereira fez exatamente isso. Não. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Pode, o verbo implícito aí pode ser, por exemplo, pode ser um presente indicativo, né? Ou seja, pode ser uma indicação
Ou pode ser algo como, pode ser um subjuntivo, expressando um desejo, né? Um anseio, né? Que esteja sobre o teu povo a tua bênção. Tá? Como naquele caso do Jussivo que a gente viu um tempo atrás. Ok? Bom, então vamos dar a nossa paradinha de 2 minutos só para arrumar o material aqui e passar para a segunda parte, rapidamente. Desliga o microfone para mim, por favor.